Os destaques desta edição. Governador José Melo e ministro da Integração Nacional participam do envio de 500 toneladas de ajuda humanitária para afetados pela enchente na Calha do Juruá. Temporada de cruzeiros já injetou 37 bilhões na economia do estado. Governo do estado e Comando Militar da Amazônia discutem segurança na área de fronteira. Ministério Público Federal quer Força Nacional dentro da Vidal Pessoa. Brasileiros deverão pagar impostos mais caros para tapar rombo nas contas do governo. Temer dá 6 meses para estados aprovarem reformas. Morre ex-companheiro de cela de Mandela e que foi seu principal conselheiro. Ciclone com vento de 270 quilômetros varre a Austrália. Mototaxista é perseguido e morto a tiros e facadas no Santa Etelvina. Agora, no Jornal da Manhã. 5:47. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 25 graus de temperatura. A máxima prevista é de 34 graus, o que nos remete a um dia quente. O Climatempo está prevendo apenas 6 milímetros de chuva e diz que essa probabilidade é de 60%. A umidade do ar está em 84%. Os ventos estão com 5 km/h de velocidade. Terça-feira, 28 de março. 87º dia do ano. Faltam 278 para acabar 2017. É o dia de São José Sebastião, fundador da Congregação das Escravas do Sagrado Coração de Jesus. Dia do diagramador, o dia do revisor e o dia nacional de lutas estudantis. De sexta-feira até ontem, o Rio Negro subiu 17 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 27 metros e 5 centímetros. O aeroporto internacional Eduardo Gomes opera no momento sem restrições para pousos e decolagens. O militar de Ponta Pelada também opera normalmente. Registros da história. 1930, as cidades turcas de Constantinopla e Angora mudam seus nomes para Istambul e Ankara, respectivamente. Em 1939, Guerra Civil Espanhola, o generalíssimo Francisco Franco conquista Madrid depois de um cerco de 3 anos. 1944, Brasil, criação do Departamento de Polícia Federal. Em 2006, Marcos Pontes é o primeiro astronauta brasileiro a viajar para o espaço. 5:48 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas vai inaugurar amanhã às 10 horas o 4º módulo fixo de trabalho na Avenida das Flores. A unidade servirá de base para as fiscalizações e monitoramento do trânsito na Avenida das Flores e na rodovia M010, trabalho que será executado em parceria com o Batalhão de Policiamento de Trânsito, Batran, da Polícia Militar. De acordo com o diretor-presidente do Detran, Leonel Feitosa, mais 4 módulos ainda serão instalados na Avenida das Torres, na Torquato Tapajós. É muita fiscalização, não é, Pellegrini? Bom dia. Ainda bem, né, Paulo Guerra? E se faz realmente necessário. Tá aí, parabéns aí ao Detran, que tem aí seus 5 postos, né? O mais recente inaugurado, Paulo, mais recém-inaugurado, fica em frente ao cemitério Tarumã, uma base que traz muito, né, muita coisa boa para o motorista, para as pessoas de bem, que tem seu carro direitinho, não tem nenhum problema. Essa base do Santa Etelvina também, em frente ao Viver Melhor, pode ter certeza que inibe muito a criminalidade. É bem na entrada do conjunto Viver Melhor, uma dessas bases, viu, Paulo? E passando por lá motocicleta irregular, eles já observam, já apreendem e etc. Mas quanto mais postos desses aparecerem, melhor aí para a população. O bando que invadiu um condomínio de luxo, pulando um muro, inclusive, usando um carro e uma motocicleta, rapidamente foi descoberto pela polícia. Agora, Pellegrini, uma ex-empregada da casa, foi que deu serviço. Namorava com o líder do bando, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, né? Isso já é recorrente na cidade. A gente sempre que vê um assalto a uma residência, é como eles falam lá na linguagem deles, é fita dada, né? A mulher trabalhava na casa, passou os horários, passou toda a rotina da família, inclusive, observou que eles trabalhavam e ficavam com dinheiro em casa e passou para o namorado bandido que já veio na certa e cometeu o assalto. Isso já aconteceu outras vezes. Eu lembro de um casal de anciãos que foram assassinados na Praça 14 também por esse tipo de prática. A empregada passou tudo para o namorado bandido. Pellegrini, e muita gente internada no pronto-socorro e hospital Getúlio Vargas, aí no 28 de agosto, desculpem,
está aí há muito tempo sem receber visita de familiares. Tem uma senhora que está há mais de ano, Peregrini. Acontece também, Paulo, no pronto-socorro João Lúcio, se não me falha a memória, tem esse tipo de situação. Geralmente pessoas que sofrem acidentes e são levadas por ambulâncias do SAMU às unidades de saúde e por lá ficam, Paulo. Teve uma questão no pronto-socorro João Lúcio que ficou praticamente 2 anos também, depois recebeu alta e aí, que não se lembrava para onde morava. Foi uma polêmica danada. Daí que entra o Departamento de Assistência Social, que procura ajudar da melhor maneira possível, e eu tenho certeza que isso está acontecendo também lá no 28 de agosto. Alberto Peregrini, tivemos aí um crime na madrugada e um motoqueiro, era mototaxista, Peregrini? Era mototaxista. Ele foi perseguido por outros 2 homens também numa motocicleta. Ele invadiu uma casa ou chegou a invadir uma casa? Pois é, Paulo, no ato de desespero, né, na luta da vida contra a morte, ele sabia que seria assassinado. Ele sabia que os motoqueiros que vinham numa moto em perseguição a ele estavam prontos para matá-lo. Então, no ato de desespero, ele invadiu uma casa, viu a casa de portões abertos, entrou com moto e tudo, depois abandonou a moto, entrou na casa. Ainda assim, os matadores não desistiram. Foram atrás dele e dentro de uma casa de desconhecidos, eles mataram o homem a tiros e a facadas. Seria um acerto de conta, não é, Alberto Peregrini? Muito provavelmente, Paulo, com todas as características de acerto de contas, já que nenhum pertence da vítima foi levado, tipo celular, carteira, nada disso foi mexido. Eles só queriam uma coisa desse homem, a vida, e assim o fizeram, o mataram a tiros e facadas. Alguma normalidade no transporte coletivo, Peregrini? Até o presente momento não, Paulo. Segundo a tua orientação, nós já visitamos aí várias garagens do transporte coletivo, nós já estivemos na frente da União Cascavel, que cobre a Zona Norte, na outra da Zona Norte também a empresa líder, que fica no núcleo 15 da Cidade Nova, já foi visitada também por nossa unidade externa, Paulo Guerra, e nós podemos afirmar que na Global também, movimentação tranquila, fizemos contatos com demais garagens e está tudo tranquilo no transporte coletivo, pelo menos até o presente momento. Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada. Vamos falar também de Manacapuru, Peregrini, onde foi preso um tarado. Ele já atuava já há muito tempo aqui na região metropolitana. É o famoso panchão da área. O taradão daqui a pouco será destaque aí, vamos trazer as notícias, já estuprou várias mulheres e a polícia o prendeu, né? Vamos trazer aí as informações, você vai ficar sabendo do taradão. Da ponte pra lá, o homem faz uma desgraça. Agiu lá no município de Iranduba, Manacapuru, e agora foi preso, e daqui a pouco todos os detalhes. 5h54 em Manaus. E falando em segurança, Iranduba se mobiliza por segurança pública e a Polícia Militar promete imprimir mais rigor para conter a bandidagem que assusta o município. A reportagem é de J.A. Uma reunião no fim da tarde de ontem nas dependências do Centro Paroquial da Igreja de São João Batista marcou o início de uma grande mobilização popular para exigir segurança pública em Iranduba. Lideranças do comércio, servidores públicos da iniciativa privada e outros comunitários que já foram vítimas da ação de criminosos organizaram o encontro, que contou com as presenças do comandante da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar, Major Ed Cordeiro, e do vereador Edson Nicásio, representando a Câmara Municipal. Os relatos giraram em torno do tráfico de drogas, que cresce a cada dia, e da onda de roubos e furtos que aumentou consideravelmente em Iranduba nas últimas semanas. E enquanto a reunião acontecia no centro do bairro Cidade Nova, chegava a notícia de mais um assalto com uso de arma branca. A vítima, uma mulher, ficou sem o celular e ainda foi esfaqueada na perna.
Uma das organizadoras do encontro de ontem, que pediu para não ter o nome mencionado na matéria, é microempresária, já teve o estabelecimento furtado e também foi vítima de estupro e roubo dentro da própria casa durante uma madrugada. Eu registrei BO e devido a algumas ameaças, eu fui obrigada a deixar meu caso de mão. Mas hoje eu quero proteger outras mulheres que possam vir a ter esse tipo de situação. A presidente da Associação do Comércio e da Indústria de Iranduba, Joana Praia, disse que o momento é desesperador. Segundo Joana Praia, o secretário de Segurança Pública do Estado, delegado Sérgio Fontes, já foi convidado e confirmou presença em um encontro que ocorrerá no próximo mês aqui no município. Dia 26 de abril, no auditório da Prefeitura de Iranduba, das 14 às 16 horas. Comerciante e Sociedade Civil de Iranduba. Sem dar detalhes, o comandante da 8ª CIPM, Major Ed Cordeiro, disse que a partir de hoje a Polícia Militar vai agir com mais rigor contra a criminalidade. Nós vamos sim reagir à demanda de denúncias e de crimes que está acontecendo no nosso município, seja no perímetro urbano, seja no perímetro rural. Se preparem, a Polícia Militar, ela vai agir como polícia. J. Rai para o Jornal da Manhã. A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos realiza às 19 horas desta terça-feira um culto ecumênico em homenagem às vítimas do acidente entre um micro-ônibus e um caminhão no dia 28 de março do ano de 2014. Este é considerado um dos maiores acidentes de trânsito que aconteceram na capital amazonense, com 16 mortos. A missa será celebrada no auditório do Parque Municipal do Idoso. 5h57 em Manaus. Pois é, este foi considerado um dos maiores acidentes de trânsito que aconteceram na capital, com 16 mortos. A missa vai ser celebrada relembrando no auditório do Parque Municipal do Idoso. Barco Pai inicia atendimento no interior do Amazonas. Larissa Balheiro vai trazer os detalhes. O barco do programa de atendimento itinerante, o Barco Pai, Todos pela Vida, chega ao município de Envira, a 1.200 quilômetros de Manaus, nesta terça-feira. A embarcação leva serviços de cidadania e saúde às populações de comunidades ribeirinhas e indígenas de difícil acesso. Inicia também agendamento de atendimentos pelas cidades da Calha do Juruá, região de alta transmissão da malária no estado. A embarcação foi reformada e reequipada pelo Fundo de Promoção Social. Além dele, outros 2 barcos que levam atendimentos de cidadania e saúde ao interior receberam investimentos de quase 7 milhões de reais. Os atendimentos começarão por Envira e depois o barco segue para Guajará, Ipixuna, Eirunepé, Itamaraty, Carauari e Juruá. A distribuição do mosquiteiro impregnado com inseticidas é uma das estratégias usadas pela Fundação de Vigilância em Saúde para combater o número de casos de malária no Amazonas. No ano passado, o estado conseguiu diminuir quase 35% a quantidade de novos casos da doença frente ao ano anterior. Na região do Juruá, por exemplo, por onde o Barco Pai inicia a viagem, a redução foi expressiva e chegou a alcançar 72% no ano passado. Os números englobam ainda Carauari, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna e Itamaraty. No Barco Pai, Todos pela Vida, foram embarcados 600 mosquiteiros. Os produtos serão distribuídos especialmente para as famílias das comunidades ribeirinhas e indígenas, localidades de difícil acesso e que serão alcançadas com a embarcação. A equipe de assistentes sociais do Barco Pai Todos pela Vida fará as visitas domiciliares nas comunidades para a identificação das necessidades. As famílias contempladas vão assinar um termo de recebimento. A doação de mosquiteiros está entre os serviços de destaques incluídos no Barco Pai Todos pela Vida. Além dele, o governo estadual também incorporou a doação de cadeiras de roda, bengalas, muletas e kits sociais para pessoas com deficiência, além de um novo exame preventivo para o diagnóstico precoce do câncer no colo do útero, feito com a citologia em meio ao líquido. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. Problemas na Caixa Econômica Federal no município de Manacapuru. José Alberto Zegdeg traz os detalhes.
Muito bem, Paulo Guerra. A falta de dinheiro nas agências, casas lotéricas e correspondentes da Caixa Econômica Federal causa indignação às pessoas que necessitam dos serviços daquela entidade bancária, principalmente para quem precisa sacar benefícios do governo federal, como Bolsa Família, FGTS, etc. É muito comum a formação de filas enormes e problemas no momento de sacar dinheiro. Aqui em Manacapuru a situação é triste, mas lá no município de Barueri a situação é bem pior. Por não haver agência da Caixa Econômica, 2 pontos são responsáveis pelos serviços bancários da Caixa, o que não atende à demanda da população daquele município. O presidente da Câmara de Barueri, vereador Orlin Picante, do PSDB, é quem faz a denúncia. O que vem acontecendo em Barueri com relação aos correspondentes da Caixa, principalmente a Casa Lotérica, que faz o maior volume de pagamento, é um total desrespeito com a população barueriense, tendo em vista que nos dias de pagamento os calendários do governo não são cumpridos porque não tem dinheiro, nunca tem dinheiro, é um problema que vem se arrastando já há quase 4 anos. Tem que haja uma resposta no sentido de resolver o problema por parte dos responsáveis. Então, é um descaso com a população, é uma total falta de respeito às leis do Brasil, e eu quero com essa denúncia que se realmente tome providência, porque o povo de Barueri não aguenta mais. É uma situação urgente que precisa ser vista pelas autoridades competentes, não só aqui do município, mas a autoridade competente que gerenciam a Caixa Econômica do nosso estado. O vereador disse ainda que as pessoas que moram no interior do município passam até 5 dias na cidade e enfrentam sol e chuva nas filas na espera de serem atendidas. Bem, Paulo, essa é uma situação recorrente dos diversos bancos espalhados pelo interior do estado e que parece não ter jeito. E aí, haja paciência. Para o Jornal da Manhã, Zé Guedeg. 6h09 em Manaus. O prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, recebeu alta ontem e deixou o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, onde fez cirurgia para a retirada de um câncer de próstata. Operado no dia 14 de março, o prefeito segue em plena recuperação e, como previsto antes, deve ficar mais uns dias em repouso antes de retornar à prefeitura de Manaus. Professores substitutos para atuar no campus Manaus, Distrito Industrial do Instituto Federal de Educação do Amazonas, é assunto para Thaís Gama. O Instituto Federal de Educação do Amazonas, por meio do campus Manaus, Distrito Industrial, está com inscrições abertas para a contratação temporária de professor substituto nas áreas de eletrônica, logística e estatística. As inscrições acontecem exclusivamente pelo link aguia.ifam.edu.br/concurso. Iniciaram ontem, dia 27, e seguem até o dia 5 de abril de 2017, com a taxa de inscrição no valor de R$50. O regime de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração varia de R$3.100 a R$5.600, dependendo da titulação acadêmica do profissional e seguido aos valores da tabela de vencimento dos professores do ensino básico, técnico e tecnológico. Além da remuneração, os professores receberão também os auxílios alimentação, transporte e pré-escolar para aqueles com dependentes de até 5 anos de idade. Estas foram as informações aqui da Central de Jornalismo, Thaís Gama, para o Jornal da Manhã. Agora 6h10. A Fundação de Vigilância em Saúde, por meio da Gerência de Doenças e Agravos Não Transmissíveis, realiza a partir de hoje às 8 horas o curso de multiplicador em atenção humanizada às vítimas de violência sexual com os representantes dos municípios de Boca do Acre e Lábrea. O curso segue até o dia 30 no auditório da Maternidade Doutor Moura Tapajós, das 8 às 12 e das 14 às 17 horas, com a participação de 20 profissionais de nível superior das diversas áreas da saúde. Em resposta à alta taxa de detecção de vírus HIV no Amazonas, o governo do estado criou a Semana de Conscientização do Diagnóstico Precoce do HIV para incentivar ações de prevenção e tratamento. Até a próxima sexta-feira será realizado na Fundação Alfredo da Mata, das 7 às 9 horas, e na Fundação de Medicina Tropical, das 10 às 14 horas, o teste rápido para diagnóstico do vírus causador da AIDS. Bares, restaurantes, táxis e guias de turismo. Essas são apenas algumas das atividades que estão sendo impactadas positivamente pela movimentação financeira da temporada de cruzeiros 2016-2017,
que já injetou, segundo dados da empresa estadual de turismo do Amazonas, Amazonas Tour, mais de 37,8 milhões na economia local. Há 5 meses do encerramento da temporada, o montante já superou o do ano passado, quando foram contabilizados aproximadamente 35 milhões de reais. O prazo para o pagamento da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU com desconto de 10% vai terminar na sexta-feira, que é dia 31. Este também é o prazo final para aqueles que optaram pelo pagamento parcelado e sem desconto. O cadastramento biométrico de eleitores foi iniciado pelo Tribunal Regional Eleitoral em 45 municípios do estado. Até abril, outras 7 cidades terão atendimento de coleta de biometria iniciado. O Tribunal Regional Eleitoral iniciará o cadastramento biométrico em abril nos municípios de Boca do Acre, Envira, Ipixuna, Pauini, Santa Isabel do Rio Negro, Juruá e Itamaraty. O Ministério Público Federal do Amazonas expediu uma recomendação à Força Nacional de Segurança Pública para que atue perante a cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa em Manaus, seguindo os mesmos procedimentos de operação e logística de segurança adotados na atuação no complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage, localizado na BR-174. A recomendação considera os últimos acontecimentos na unidade prisional como a rebelião onde 14 internos fugiram e que deixou 4 mortos. Os 226 detentos alojados na unidade estão sem receber visita de familiares e o prédio não possui infraestrutura suficiente para mantê-los lá. Situação essa que impossibilita o normal cumprimento da pena dos presidiários. Hoje e amanhã, de 9 às 12 horas, o Ministério Público Federal vai promover rodas de conversa sobre assuntos relacionados aos direitos das mulheres no estado. Nesta terça-feira, o tema da conversa será o sistema de atendimento à mulher, com a participação de representante da Delegacia da Mulher, do Instituto Médico Legal, do Comitê de Gênero da Secretaria de Estado de Segurança Pública, entre outras instituições. Amanhã, a roda de conversa será sobre educação de gênero nas escolas, com exposição de representantes das secretarias estadual e municipal de educação sobre dificuldades, desafios e boas práticas na temática. As rodas de conversa serão realizadas na sede da Subsecretaria Municipal de Políticas Afirmativas para as Mulheres. O governador José Melo deu início ontem a uma extensa agenda de reuniões com prefeitos dos 61 municípios do interior do Amazonas. Em pauta, o desenvolvimento socioeconômico do interior do estado, que ganha novo fôlego a partir deste ano. Já no primeiro dia, o governador reuniu com 17 representantes municipais das calhas do Juruá, Purus e Madeira e anunciou investimentos para serem utilizados principalmente no setor primário, saúde, educação, segurança e infraestrutura. A Rede de Controle da Gestão Pública do Amazonas realizará reunião com o representante da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado nesta quarta-feira, às 15 horas, na sede da Assembleia, para retomar o debate sobre a proposta de projeto de lei para garantir a transparência da gestão fiscal nas transições de governos municipais e estadual no Amazonas. O projeto foi apresentado pelos órgãos que compõem a rede de controle em meados de 2016 ao então presidente da Casa, Josué Neto, com a participação de diversos deputados estaduais. Tendo o auxílio aos afetados pela cheia dos rios como uma prioridade, o governador José Melo vai participar hoje às 12 horas de uma mega operação para o envio de 500 toneladas de ajuda humanitária. A ação vai beneficiar os 4 municípios da Calha do Juruá, Guajará, Ipixuna, Irunepé e Itamaraty, que estão em situação de emergência por conta da enchente. A iniciativa conta com o apoio do governo federal. A atividade também contará com a presença do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho. A tarefa de fortalecer o sistema de segurança do Amazonas em uma região de aproximadamente 3.000 quilômetros de fronteiras compartilhadas com Peru, Colômbia e Venezuela, vulneráveis ao tráfico de drogas, contrabando, exploração ilegal de madeira, minério e pescado, passa inevitavelmente pela presença ostensiva do Estado e pela valorização das populações nativas, além da ampliação de recursos, defendeu o secretário de Estado da Segurança, Sérgio Fontes, na 19ª reunião do Núcleo de Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira do Amazonas, realizada ontem na sede do governo. Coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, o Unifam sistematiza ações de segurança e desenvolvimento em municípios amazonenses limítrofes a outros países e vizinhos a outros estados, entre eles Tabatinga, Atalaia do Norte e Benjamin Constant, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, Japurá,
Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos, Guajará e Boca do Acre. Os desafios e sistemas operacionais de segurança foram o tema da primeira reunião do Unifam neste ano. O coronel Dovanil Camargo Júnior, representante do Comando Militar da Amazônia, disse que existem atualmente cerca de 9.000 militares distribuídos por 24 pelotões cobrindo fronteira com 5 países, incluindo Bolívia e Guiana, em ações de combate ao tráfico de drogas e armas, contrabando, garimpos clandestinos, invasões e outras ameaças. Infraestrutura precária e vazio de poder continuam sendo os maiores entraves no controle das fronteiras, destacou ele. Polícia. Em tempo, policiais federais estão nas ruas desde as primeiras horas de hoje para cumprir mandados de uma nova fase da Operação Lava Jato, expedidos pelo juiz Sérgio Moro. Há um mandado de prisão a ser cumprido no Rio de Janeiro. É a 38ª fase da Lava Jato. A fase anterior, deflagrada no dia 23 de fevereiro e batizada de Blackout, apura o pagamento de 40 milhões de propinas, 40 milhões de dólares em propinas durante 10 anos. Jorge Luz e o filho dele, Bruno Luz, são suspeitos de facilitar o pagamento de propinas. Ainda conforme a força-tarefa da Lava Jato, entre os beneficiários há senadores e outros políticos, além de diretores e gerentes da Petrobras. Daqui a pouco, mais detalhes sobre esta operação da Polícia Federal. Estuprador é preso no município de Manacapuru. Quem tem os detalhes é José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra, antes da matéria, uma utilidade pública. Ontem foi noticiado aí pelo nosso repórter Pellegrini um assalto no Novo Aleixo, onde foi levado da vítima uma picape S10 LTZ de placa PHE 1535. Quem souber do paradeiro desse veículo, entrar em contato com o senhor Tel pelo telefone 993 30 6168. Repetindo, 993 30 6168. Será bem gratificado. E como já foi citado pelo nosso repórter Pellegrini, a Polícia Civil do Amazonas recapturou na última quinta-feira, dia 23, o fugitivo da unidade prisional de Manacapuru, Júlio César de Lima Fonte, de 35 anos. Júlio César é acusado de estupro de pelo menos 7 menores nos municípios de Manaus, Iranduba e Manacapuru. Segundo informações, Júlio César fugiu do presídio e está foragido há mais de 2 anos, como conta a delegada. Sim, o Júlio César responde por 2 procedimentos aqui de estupro de vulnerável. Ele responde por estupro no município de Iranduba e ele tem mais 3 registros contra ele em Manaus, também por crime de estupro. Em 2014 ele foi preso aqui em Manacapuru em flagrante, recolhido à cadeia pública, só que no ano de 2015 ele fugiu. Nós desconfiamos que ele tenha feito muitas outras vítimas, acaba que as denúncias de estupro nós sabemos que não correspondem à realidade, muitas vítimas não denunciam, seja por medo, por vergonha. Então nós fazemos esse apelo às vítimas que tenham sido vítimas do Júlio César, que elas procurem a Polícia Civil. Se elas forem aqui de Manacapuru, que elas venham aqui na delegacia, ou se elas forem de Manaus, que elas procurem uma delegacia próxima à sua residência para fazer a denúncia. A delegada Roberta Merli diz que Júlio César costuma escolher suas vítimas sempre com idade entre 13 e 16 anos de idade. Agora ele está em uma cela isolado para o resguarde de sua integridade física aqui no presídio de Manacapuru. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6h24 em Manaus. Daqui a pouco teremos mais detalhes sobre a 39ª operação da Polícia Federal, a fase da Operação Lava Jato, hoje batizada de Operação Paralelo. O taxista e ex-vereador de Iranduba, João Lima da Silva, de 67 anos, está desaparecido desde 16 horas de ontem. Segundo a esposa dele, a professora Cíntia Pucu da Silva, que registrou a ocorrência ontem à noite na delegacia do 13º DIP, João Lima foi visto por volta das 15 horas saindo de Iranduba com 2 passageiros no táxi dele, um Chevrolet de cor amarela de placas NOZ 0441. Em Manaus, o taxista foi visto pela última vez entrando em uma rua de acesso à Avenida São Pedro, no bairro da Compensa. De acordo com colegas de trabalho, João Lima não chegou ao ponto de táxi localizado no centro de Manaus e nem foi apanhar a esposa e a filha, como faz todas as tardes nas proximidades da ponte Jornalista Felipe Dal, a ponte Rio Negro. Desde as 4 horas de ontem, o telefone do taxista está desligado. Até o início da madrugada de hoje, os familiares ainda não tinham notícias de João Lima, que trabalha há vários anos como taxista e exerceu 2 mandatos de vereador em Iranduba entre os anos de 1989 e 1996.
O que aconteceu na noite e madrugada, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos dando prosseguimento ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra, que a noite e madrugada foi considerada tranquila, pelo menos em movimentação no pronto-socorro 28 de agosto. Apenas 2 atendimentos por violência. No pronto-socorro João Lúcio, a movimentação também considerada tranquila, sendo que um homem deu entrada vítima de teçadadas pelo corpo. Ele pegou umas lambadas de teçado e foi no bairro Zumbi dos Palmares. As informações dão conta de que aconteceu mais uma vez. Esse homem estava envolvido em um triângulo amoroso e acabou apanhando do marido da mulher lá, que tinha ele e tinha o marido, né? Então o marido ficou com raiva e deu umas lambadas de teçado na costa do seu desafeto. Pronto socorro Platão Araújo, movimentação considerada também tranquila. Entretanto, um homem conhecido como Wilton deu entrada no pronto socorro por volta de 22 horas e 30 minutos. O Wilton apanhou a murros, chutes, socos e pontapés. As informações dão conta de que o Wilton, de aproximadamente 50 anos de idade, estava envolvido com uma mulher de 76. Os filhos dela não gostaram de ver o Wilton na casa de mamãe, e agrediram o Wilton violentamente e o ameaçaram de morte. Se voltar à casa de mamãe, será morto. Agrediu a mulher a pauladas e murros, chutes, socos e pontapés. Um homem de 56 anos de idade agrediu violentamente a esposa. É que ela foi pra festa no último domingo. Paulo Guerra, as informações dão conta de que ela rebolava, de que ela ia até o chão, batia na palma da mão e ia até... Olha a explosão. Ela ia lá embaixo e voltava. Quando chegou em casa, pegou-lhe uma pisa do marido. Ele foi denunciado e está preso na delegacia da mulher, e hoje vai passar por audiência de custódia. A mulher fez exame de corpo de delito à sede do Instituto Médico Legal. A mulher que gosta de dançar, olha, explosão. Cuidado, os maridos não gostam, e esse covarde foi parar atrás das grades. Edinaldo Melo Sampaio, 36 anos, foi preso na tarde de ontem no bairro da Compensa. Ele estava vendendo entorpecente da janela de casa. Pense no vendedor de bagulho folgado. Ele vendia na própria casa. O camarada chegava lá, ei, fulano, me dá da boa aí. Aí pegava, ele vendia a trouxinha e o cara dava os tiros, cheirava e ia embora. Quem diga também que ele vendia cigarro de maconha, daquela que não queima o dedo do noiado, aquela chamada skunk. Ele foi preso e levado à delegacia. Foi uma grande ação, mais uma vez, dos policiais do 8º Distrito Policial, o 8º DIP. 5 homens foram presos na noite de ontem. Eles estavam em um veículo Fiat Uno, desses modelo novo, com restrição de roubo, na rua Pista da Raquete, no bairro Nova Vitória. Os homens foram levados para a delegacia. Já tinham cometido vários arrastões. Estavam num carro roubado. Daí chegou os policiais da Rocan e, de acordo com o tenente Aldivan Rodrigues, os infratores foram localizados durante patrulhamento de rotina na área da Pista da Raquete, no bairro Nova Vitória. Mais uma vez, uma grande ação da Rocan, que tem em seu comando o Major Paulo Emílio. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Chegava no Instituto Médico Legal por volta das 4 horas e 50 minutos dessa madrugada. Já cheguei rápido, atrasado, pedi o livro da capa preta. Quando me passaram o livro, apenas
um registro. É público, é notório a diminuição no número de homicídios na cidade. Não tá fácil para ninguém. Chegava hoje ávido por notícias. Abri o livro e vi apenas um registro, e esse registro era do bairro de Santa Etelvina. Por volta de 22 horas da noite de ontem, aconteceu um crime na área do bairro Santa Etelvina. Um mototaxista estava sendo perseguido por uma outra moto. Atrás, nessa moto de trás, um cavalo do cão 150 cilindradas. 2 homens vestidos com o espírito da morte estavam perseguindo o mototáxi. Eles não queriam roubar, eles não queriam a moto, eles queriam apenas uma coisa do mototaxista: a vida. E foram em busca. O mototaxista desesperado, ele sabia que iria morrer. Viu uma casa com o portão aberto, meteu a moto para dentro da garagem em alta velocidade, depois pulou da moto, entrou na casa, mas ainda assim os assassinos não desistiram, foram atrás dele, e dentro da casa de uma família desconhecida, eles não sabiam nem quem era, não tinha nada a ver com o mototaxista, mas assim mesmo ele entrou para tentar salvar a própria vida. Chegando lá, os matadores o mataram a tiros e facadas. Ele morreu, e morreu na hora, morreu pipinado a facadas e também a tiros. O crime aconteceu, repito, no bairro de Santa Etelvina. Nem o motoqueiro assassinado, nem os motoqueiros assassinos foram identificados. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 89 exames de corpo de delito. Dentre eles, 3, eu disse 3, foram por causa de triângulo amoroso. Para quem tem amante, todo cuidado é pouco. É por isso que eu não tenho. É contigo, Paulo Guerra. Os números das loterias. Aqui na concurso 4.344 acumulou dezenas sorteadas 02, 32, 46, 57 e 80. Repetindo. 02, 32, 46, 57 e 80. A Loto Fácil concurso 1491 saiu para um apostador do Rio de Janeiro. Ele vai receber R$1.413.132,73, porque acertou as dezenas desse concurso 1491, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 24 e 25. 6h37. Esportes. Uma partida isolada ontem pelo Campeonato Mineiro. Uberlândia e Cruzeiro empataram em 2-2. Os jogos de hoje pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Às 17 horas jogam Bolívia e Argentina. Às 18 horas Equador e Colômbia. 19 horas Chile e Venezuela. Às 21h45 Brasil e Paraguai. 23h15 Peru e Uruguai. O jogo entre Brasil e Paraguai hoje às 21h45 hora de Brasília pode marcar o maior público no estádio de Itaquera pós-Copa do Mundo. Com mais de 44 mil ingressos vendidos antecipadamente, o duelo já está próximo do recorde estabelecido pelo Corinthians na partida contra o São Paulo no dia 22 de novembro de 2015, quando 44.976 pagantes assistiram a goleada por 6-1 contra o São Paulo. Últimas notícias. Como o Jornal da Manhã já informou, a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a 39ª fase da Operação Lava Jato, batizada de Operação Paralelo. Os mandados judiciais estão sendo cumpridos apenas no Rio de Janeiro. O programa Universidade para Todos ProUni abriu na noite de ontem as inscrições para as bolsas que não foram preenchidas no processo de seleção regular. O cadastro vai até 5 de abril para os candidatos que não estão matriculados na instituição de ensino e até 5 de maio para os estudantes já inscritos na instituição e que desejam obter a bolsa. Vai terminar hoje o prazo dado pela Justiça para que a Polícia Federal faça uma inspeção na casa de Adriana Anselmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral, antes de que a ex-primeira-dama deixe a cadeia e cumpra a prisão domiciliar. Presa
desde dezembro do ano passado, ela foi beneficiada por uma liminar do STJ concedida na sexta-feira. É preciso garantir que a Adriana não tenha acesso a telefones celulares, telefones fixos e internet. As alterações promovidas pelos deputados durante a votação do pacote de medidas anticorrupção na Câmara em novembro do ano passado geraram resistência no Senado. Responsáveis pela revisão do texto, os senadores ouvidos defendem mudanças no projeto que deve chegar ao Senado no dia de hoje. Os temores de que o preço da carne brasileira cairia após a operação deflagrada pela Polícia Federal não se confirmaram. A redução da oferta com a presença menor do Brasil no mercado externo acabou pesando e os preços subiram na semana passada. A alta, embora pequena, ocorreu nas carnes de frango e suína. A bovina ficou estável. Os dados são da SESEX, Secretaria de Comércio Exterior, e se referem às carnes exportadas no período. Os dados apontam também que a carne bovina foi a mais afetada nesta crise gerada pela operação Carne Fraca. A Procuradoria-Geral da República investiga 2 saques feitos pelo líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros de Alagoas, que somaram R$300 mil. Um dos saques foi feito em dezembro de 2012 e o outro em dezembro de 2014. Em uma das transações, o PMDBista sacou R$200 mil de uma só vez em uma agência do Banco do Brasil em Maceió. A outra ele pagou na boca do caixa R$100 mil em outra agência do Banco do Brasil lá em Brasília. A defesa do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, protocolou na noite desta segunda-feira as alegações finais do processo em que ele é acusado de receber propina em um contrato da Petrobras para a exploração de petróleo no Benin, na África. Os advogados pedem a absolvição do deputado cassado pelas acusações de corrupção passiva, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. A defesa também quer que o juiz Sérgio Moro, responsável pela ação, faça as 21 questões barradas por ele durante o processo ao presidente Michel Temer, uma das testemunhas arroladas por Cunha. 6:45 em Manaus. O relator da ação do Tribunal Superior Eleitoral, que pede a cassação da chapa Dilma Temer, ministro Herman Benjamin, pediu ontem para a corte marcar o julgamento do processo. Não, nas previsões do TSE, o julgamento pode ser realizado na próxima semana. O Palácio do Planalto comunicou nesta segunda-feira aos líderes da base aliada a decisão de colocar no texto da reforma da Previdência Social um artigo que dá prazo de 6 meses para estados e municípios aprovarem regras próprias para os regimes previdenciários de seus servidores. Se as reformas locais não forem aprovadas neste prazo, passará então a valer para cada estado e cada município que não fixar ou que não fizer as mudanças, o texto que vier a ser aprovado pelo Congresso Nacional. 6:46 em Manaus. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, informou nesta segunda-feira que o governo vai contabilizar como receitas extras no orçamento de 2017 um total de 17 bilhões de reais que virão de precatórios e do novo leilão de hidrelétricas cujas concessões acabaram e por isso estão voltando para o controle da União. Os precatórios são débitos que o Estado tem com cidadãos ou empresas por ter perdido o processo judicial. Esses recursos serão utilizados para diminuir o buraco no orçamento deste ano, calculado pela equipe econômica na semana passada em 58,2 bilhões. Sem cobrir esse rombo, o governo não conseguirá cumprir a meta fiscal fixada para 2017, que já é de um déficit, ou seja, despesas maiores que as receitas com impostos de 139 bilhões de reais. Com essas receitas extras de 17 bilhões, o buraco cai de 58,2 para 41,2 bilhões de reais. Essa redução, porém, não deve impedir que o governo anuncie possivelmente hoje aumento de impostos para conseguir arrecadar ao menos parte do valor que falta para fechar o orçamento. Outra parte deve vir do corte de gastos. A troca de produtos básicos entre os venezuelanos, que se intensificou nos últimos anos com o acirramento da crise e o desabastecimento no país, recebeu apoio da Prefeitura de Baruta, cidade vizinha à capital Caracas. A prefeitura, comandada por Gerardo Blanche, um oposicionista ao governo de Nicolás Maduro, decidiu ajudar a organizar a prática de escambo e oferecer policiamento em um espaço público para que ela ocorresse em segurança. Uma agência de publicidade ajudou a desenvolver esse projeto. E o Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos, OEA, se reuniu hoje para discutir a situação da Venezuela dentro do organismo. A reunião foi solicitada por 18 países e será avaliada possíveis medidas para que o governo de Nicolás Maduro marque eleições e libere presos políticos. O presidente venezuelano solicitou ontem a suspensão do encontro sem seu consentimento. O veterano da luta contra o apartheid, Ahmed Kathrada, companheiro de cela de Nelson Mandela na prisão de Robben Island,
Morreu hoje em Joanesburgo aos 87 anos, informou a fundação que leva seu nome. Ele foi vítima de complicações após uma cirurgia, segundo a fundação. Deputado e conselheiro do presidente Mandela em seu único mandato à frente da África do Sul entre 1994 e 1999, Catreda integrou o primeiro círculo de dirigentes históricos do Congresso Nacional Africano. O ciclone Debby chegou à costa da Austrália e tocou o solo por volta do meio-dia desta terça-feira no horário local, 23 horas de segunda-feira no horário de Brasília, com vento de 270 km/h. Uma das mais potentes tormentas dos últimos anos, o ciclone alcançou a categoria 4 ao atingir a ilha Hamilton. Em Arlai Beach, na costa do Oceano Índico, fortes ventos e chuvas atingiram a região. Mais de 20 mil pessoas estão sem eletricidade e outras 30 mil tiveram que trocar suas casas por abrigos. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. O governo deve mudar regras da Previdência sobre servidores estaduais e municipais. Folha de São Paulo. O ministro entrega relatório de processo que pode caçar chapa Dilma Temer. O Estado de São Paulo. Em alegações finais ao TSE, PSDB incrimina Dilma, mas isenta Temer. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Média diária de exportação da carne cai 19% na quarta semana de março. O valor econômico. Procuradoria investiga saque de 300 mil feitos por ENA. Estado de Minas. Análise de carnes recolhidas não indica risco à saúde, diz ministro da Agricultura. O Recife, Jornal do Comércio. Faquim decidirá em abril se citados em delações da Odebrecht serão investigados. Diário do Nordeste, em Fortaleza. Dupla é presa por torturar adolescente com matéria e filmar a ação criminosa. Porto Alegre, 0 hora. Moro dá 5 dias para a Polícia Federal se manifestar sobre o suposto vídeo de coercitiva de Lula. O Brasil Econômico. Confiança do consumidor atinge maior nível desde dezembro de 2014. Edições impressas locais. Jornal do Comércio. Suframa promete rever prazos para pagamentos. Agora. Procura-se vereador suspeito de estelionato. Em Tempo. TVs ficarão fora do ar. A crítica. Assalto, condomínio de luxo. Doméstica deu dica. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Larissa Balheiro, Thaís Gama, José Alberto Zaguideg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e supervisão técnica de Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nota de falecimento. Familiares de Jacinto Antônio Pereira comunicam seu falecimento aos 93 anos, ocorrido ontem. O corpo está na Igreja Batista União, no quilômetro 70 da Manuel Urbano, e será sepultado às 15 horas no cemitério de Manacapuru. Noticiamos com pesar o falecimento de Jacinto Antônio Pereira. Difusora.